E tem uma opção até de transmitir ao vivo, hein? Viu? Viu? Não. Apresentou aí, gente? Não, aqui não apareceu. Olha, eu saio do streamer. Não sai. Nossa, a Mel entrou aqui, aí sim. Finalmente, fomos. Chegamos aqui. Quem tá aqui? A Mel. A Maria já estava aqui. Deixa eu ver aqui mais. Não consigo ver todo mundo. Tem mais 6 pessoas aqui, deixa eu ver. A Estela tá aí, a Solange tá aí, a Mel tá aqui. Ai, Mel tá aí. Bem-vinda, Mel. Você não tem aula hoje não, Mel? Aula de digitar. Olha. Não, hoje não. Consegui aqui uma luta para poder ligar o microfone. Show! Consegui. Ferramenta dá um couro na gente, não dá? Nossa! Deixa eu ver. Então, eu tô tomando ainda couro aqui ainda, ó. Ainda não consegui fazer o que eu tô querendo aqui. Agora foi. Então vamos lá, gente. Gravando aí ao vivo, né? Errando a muito. Às 10. Era para estar escrito 5, né? A gente vai para dar 5, mas tudo bem. As 10 mentalidades a gente vai dividir em 5, né? Hoje 5 e na quarta-feira as outras 5, né? Total são as 10 mentalidades que são descritas no livro, né? Todos aqui leram o livro aí? Todos conseguiram terminar o livro? Dá um feedback aí. Conseguiram Eu, terminar o livro? eu ainda tô no finzinho, faltam 24 e 25 para eu finalizar, né? Nossa, você tá namorando, né? Você tá namorando o livro, né? Termina que não É, termina, né? Solange também. eu sou devagar mesmo. Namorando o livro. Solange terminou? Ah, sim. Então, esse sinal de positivo aí é. Então, aqui, olha só. Essas 5 mentalidades aqui, né, presentes no livro, né? Principalmente nos últimos capítulos, né? Que ela realmente ela desdobra toda a atenção ali para falar sobre essas mentalidades, né? E aí, uma das mais, assim, mais interessantes, né? Que eu achei mais interessante, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma aqui. As 10 mentalidades, né? Essa mentalidade de pensar, né? Alguém está com áudio. De pensar, a minha vida é terrível, né? O foco é na negatividade e na murmuração, né? Isso era muito tipo dos israelitas lá, né? Que eu tava murmurando, reclamando muito, né? Essa é a mentalidade mais presente deles lá, né? Então, e esse tipo de mentalidade, né? Ela não ajuda em nada, né? Nenhuma dessas mentalidades, né? Na verdade, né? Eu acredito que Desligou seu áudio, André. tinha uma ligação aqui. E aí, essa mentalidade, né, fizeram com que eles, né, ao invés de fazer uma pequena jornada, né, ficassem lá, uma dessas, né, ao todo são 10 mentalidades dele, né, ficassem lá 40 anos, né, imagina, né? Imagina você ficando murmurando, né, e isso não ajuda, né?
E aí, qual que é o detalhe desse tipo de mentalidade, né? Geralmente, é um tipo de mentalidade que não permite com que a gente não seja grato, né? Não permite que a gente não veja aquilo que Deus tem para nós e possivelmente não permite ver outras possibilidades, outras oportunidades, né? A gente está tão focado no negativo, na murmuração, na reclamação, né? Então isso não é legal. E aí tem uma passagem aqui do Filipenses, né? Nosso Paulo fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa passagem ela é muito interessante, né? Porque essa mentalidade aqui é a mais comum quando você está no deserto, digamos assim, né? Na sua pior situação, ou no seu pior cenário, numa situação de desafio, de uma aprovação, porque a gente tende naturalmente a focar no negativo. Uma questão talvez de que há um padrão que a gente se repete desde que nós somos humanos, né? A gente tem uma tendência a focar no negativo. Não sabemos exatamente qual que é o que nos conecta a esse negativo, mas a gente tem uma tendência meio que magnética a pensar no negativo. Então, essa é a mentalidade número 1, que é a mais comum nas pessoas que estão atoladas no deserto ou numa situação que precisa sair ou numa situação de aprovação, uma coisa desse tipo. Então, a gente precisa trabalhar e desenvolver, né, a nossa mentalidade principalmente para a gratidão e principalmente para coisas boas, né? Principalmente para pensar que as coisas vão... E aí entra a fé, né? Principalmente, né? Entra a questão da fé, entra a questão da gente identificar, reconhecer que a gente está nessa mentalidade, principalmente, né? Que essa é a mais fácil de perceber, né? Essa é a mais fácil de perceber quando a gente está num estado negativo e é a mais fácil para a gente tratar também. Quando a gente vai passando as mentalidades aqui, vão subir um nível de dificuldade para a gente reconhecer e tratar elas também. Mas principalmente essa da murmuração, né? É a mais fácil de tratar, porém é a mais comum também, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar, desenvolver, tratar a questão da nossa percepção e nossa leitura, né? Eu ia falar o que é mentalidade, né? Que eu entendo de mentalidade, né? E que já tem muito estudo sobre isso. Mentalidade é a nossa forma de ver o mundo e interpretar o mundo. Então, se você está nesse padrão, né? Vamos falar assim, nessa vibe, né, que eles falam, né, da negatividade, você vai ver tudo negativo. Por mais que tenha coisas positivas acontecendo, e sempre tem coisas positivas acontecendo, você está sempre nessa reatividade, né, digamos assim, né, por mais que tenha coisas positivas, você não consegue ver porque o seu óculos, né, a sua vinda da positividade não está, você está cego para a positividade, não está cego para aquilo coisas boas, né. E ali você vê, ali, por exemplo, as pessoas que estão ali numa situação de... O que eles eram, né? Eles eram escravos. Então, para eles, o conforto deles, né, a garantia que eles tinham era que, por mais que sejam numa situação ruim, né, eles tinham uma comida no final do dia, eles tinham um lugar para ir, né, eles tinham uma casa, mas estavam numa prisão, né? E aí, só que eles não saíram da prisão na mente deles, né? Eles saíram da prisão de lá física, né? Eles deixaram de ser escravos, né? Oficialmente escravos, mas estavam presos aqui. E é exatamente isso que é essa mentalidade de deserto, né? Então, quando você está na negatividade, isso é muito simples de perceber muitas vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito desafiador, porque a gente tende, né? Como eu disse, né? A gente tem uma tendência, até que a Mel fala um pouco sobre isso, né? Que a gente tem essa tendência de negatividade, né? Alguém falou comigo uma vez que a gente tem uma tendência à negatividade porque a gente vai morrer de algum modo. Então, já que a gente vai morrer, a gente tem uma tendência à negatividade. Uma certa lógica nisso, né? Mas é muito mais fácil pensar negativo, porque tem muito mais coisas negativas do que coisas positivas. As coisas positivas precisam de um esforço para você vê-las, né? Muito mais fácil, né? Tem muito mais negativo, o negativo vende muito mais, enfim. A gente tem uma tendência, eu não sei qual que é a lógica, que a gente tem essa tendência, né?
a balança, a gente tem 10 coisas negativas, né? Mas se a gente tiver uma negativa, o nosso olhar vai magnetizado para aquele negativo. Eu não sei qual que é a lógica disso, né? Um dia eu vou descobrir. Talvez seja até uma tese de mestrado minha, mas é isso. A gente tem uma tendência meio que natural a pensar negativo. E a gente precisa contrabalancear isso com coisas positivas. É um exercício, é uma atividade, é um desenvolvimento, é um trabalho, né? Você tem que fazer para pensar positivo. Porque a tendência nossa, realmente, né, de ir a todo vapor no negativo. Então, o Paulo, né, ele fala, que fala assim, ele fala, eu acho que o Paulo, né, Paulo se a gente pudesse colocar um sobrenome, né, para Paulo, seria mentalidade, porque o Paulo está sempre nos exercitando, né, nos estimulando a pensar, né, sempre. A maioria dos versículos aqui vai ser de Paulo, né, vai ser Galatas, ou vai ser Romanos, enfim, vai ter sempre alguma coisa do Paulo aqui. Então, é sobre isso, né, você tem que estar sempre buscando a pensar positivo, né, e por quê? Porque o positivo, ele, além de nos tornar a nossa mente mais saudável, né, ele faz bem, e ao mesmo tempo, essa questão do negativo faz com que a gente tenha esse padrão dessa ideia de que o outro vai nos salvar, né, e aí vai a questão do vitimismo, né, a questão de que a gente não reconhece nossas próprias forças, aí vem baixa autoestima, vem uma série de coisas aí, né. Alguém quer falar alguma coisa? Estaria falar aqui que não ia parar de falar nunca, né? Meu Deus. Essa é a segunda? Deixa eu ver. Essa é a primeira? André, assim, pelo que eu tinha visto, para mim, o vício de resmungar, censurar e se queixar, né? Ele entra como o número 4, né? A mentalidade de deserto número 4, que é o capítulo 19. Não sei se teve alguma ordem diferente nos livros, né? Ou para quem lê em PDF, né? Não, Mas não? esse resumo aqui eu pedi para a inteligência, então Ah, tá. não foi uma coisa. Entendi. Porque, assim, de acordo com, por exemplo, o livro, né? O capítulo 19 é onde aparece a primeira mentalidade de deserto. Ou 19, não, 16, né? Então, esse seria a mentalidade número 4. E eu gostei bastante dessa parte, né? Porque ele compara essa questão de murmuração, né? Ele fala que Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Que sofrer sem perder o caráter faz parte da vocação cristã. Que Jesus, o nosso modelo, sofreu injustamente sem pecado, sem queixas, não revidou ofensa, nem ameaça de vingança, confiou e se entregou a Deus. E as pessoas aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras, e que fala, né, que nós, como cristãos, temos assim, uma grande responsabilidade no nosso testemunho, né? Então, como é que a gente pode ser aí um exemplo de Cristo, onde a gente não para de reclamar, né? A nossa vida ela tem que ser um testemunho. Então, aí fala, né, no final, que tenho a mente de Cristo e eu posso escolher o melhor. Né? Que quando a gente se vê aí viciado em murmuração, em reclamação, às vezes a gente reclama assim por nada, né? Reclama de tudo e sempre negativo, né? E outro exemplo que deu que eu também achei assim muito legal de recordar foi o exemplo do José, né, que foi muito injustiçado, né? Foi incriminado, foi injustiçado, foi preso. E mesmo assim, dentro da prisão, ele continuou dando um bom testemunho, né? E depois o final da história dele é ainda mais linda ainda, né, do que toda a vida dele. Aí ele foi um homem que não reclamou de nada, mesmo sofrendo o que ele sofreu. Então, isso é muito legal, né? Que fala, a paciência não é só esperar, mas esperar com boa atitude, né? Sem reclamar. Que não adianta nada, eu sou tão paciente, mas fica lá, reclama de tudo, não aguenta, né? Então, eu gostei bastante desse capítulo. Ele dá um start, né? Porque, né, de algum modo, a gente tem um padrão realmente de reclamar mesmo, né? É igual a gente está numa fila de banco, né? A gente, nossa, que fila lenta, né? A gente está na fila do caixa, né? A gente começa a reclamar, né? E a gente não vê que a gente está ali porque a gente está tendo uma oportunidade de comprar, a gente está ali porque a gente tem como pagar,
enfim, né? É muito mais fácil reclamar que a fila está lenta do que visualizar que a gente tem que estar ali por uma oportunidade, né? Senão a gente não estaria ali, né? A gente só reclama das vasilhas sujas porque a gente teve alguma coisa para comer, né? Então, então essa realmente é uma mentalidade mais comum, talvez, né? Mais comum, porque é natural que nós caímos nisso, né? E é um exercício diário, né? Muitas vezes a gente está, às vezes, em um mau dia e a gente se pega já na negatividade mesmo, como um carro atolado na lama. Nossa, essa aqui parece que... Essa daqui... Nossa, essa aqui parece que... Mentalidade vítima, né? Parece que a gente está falando da mesma coisa. Mas é coisa diferente, né? Essa aqui, quando a gente começa a pensar negativo e a gente cai automaticamente nessa questão da vítima, né? Que a gente já começa a reclamar, não, porque o governo, aí a gente entra nesse padrão de vítima aí, né? Eu achei essa sugestão aqui, né? Do chat, né? Assuma a identidade de Cristo, né? Exatamente por isso que a Caixa disse, né? Cristo, ele veio muito focado e você não vê nenhuma passagem dele realmente, né? Nenhuma série, nenhuma situação, né? De filme, eu nunca vi nenhuma interpretação em relação a Jesus Cristo como uma pessoa que se coloca como vítima, se coloca como uma pessoa reclamona realmente, né? Nenhuma série. Então, acho que esse modelo que a gente tem, né? Não só dos grandes heróis, né? Mas também de Cristo também, faz com que a gente pense cada vez mais de lidar com com, com essa mentalidade que é de vítima. Essa aqui eu tenho que ver aonde está aqui, tá? Essa daí, André, é o capítulo 22 que fala, né? Que é a da autopiedade, que nós nos colocamos como vítimas permanentes. Quando assumimos este papel, paramos de crescer. Ela nos prende ao passado, distorce a nossa visão do presente e rouba a esperança do futuro. Quando eu escolho confiar e agradecer, eu começo a sair do deserto. E não é negar a dor, é decidir não viver governado por ela. A gente fica realmente, às vezes, né, se colocando como vítima, mas não assume a nossa própria responsabilidade, né? É verdade. Os israelitas se sentiram extremamente com pena deles mesmos, né? Ela começa a pedir autopiedade, né? Interessante isso, né? Essa autopiedade, né? Aquela história da galinha lá, né? Que ela se considera coitadinha, né? Então, isso aqui, essa aqui, vem em sequência dessa aqui, Não volta não. Isso aqui leva aqui, né? Porque uma mente negativa tem uma mente vitimista. E essa passagem do Romanos também, né? 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pois por meio daquele que nos amou, né? Então, a gente precisa, né? Cada vez mais, a gente precisa reconhecer isso, né? Isso vem do nosso autoconhecimento, reconhecer que a gente está numa situação de autocomiseração, né? De auto-pena, né? De auto-piedade. A gente precisa reconhecer isso para a gente sair desse padrão, né? Primeiro passo é reconhecer, né? Isso aqui vale a pena. Isso daqui, uma coisa leva esse aqui leva esse. Não vale a pena. Resumo. Alguém me ajuda aí no livro? Esse daí é aquele, eu acho que é o primeiro que fala sobre o inimigo atuar na nossa mente para que a gente desista e não chegue a concluir as coisas. Então, ele não precisa atuar em mais nada a não ser na nossa mente, fazendo a gente desistir. Quando a coisa fica difícil, não é essa parte? Eu acho que é o primeiro, se eu não me engano. Deixa eu ver.
A ordem é completamente diferente do livro, né? Se for comparar com os 5 primeiros, tem um que fala, é difícil demais. Achar que tudo é muito difícil, tem esse também. Mas esse aí, Desistência Fácil, tá parecendo que é como ele atua na nossa mente mesmo, que é fazendo a gente desistir dos planos, né, que Deus coloca na nossa mente, a gente começa, né, não chega até o fim, acaba desistindo no caminho, os planos não são concretizados. Porque pelo menos o que eu anotei aqui, a mentalidade número 1, para mim, era acreditar que o futuro de uma pessoa é controlado pelo passado ou por situações atuais. A gente não tem Ordem do esperança. livro, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu não tô achando, não. Essa eu não tô achando, né? É só se tiver do sexto para frente. Os 5 primeiros são diferentes. Não tá? Uhum. Ah, tá. Esse aqui eu já achei. Esse aqui eu achei. O quinto tá fácil, mas esse daqui tá fácil. Você quer que eu compartilhe como eu anotei a ordem do 16 para Pode, frente? pode. Facilita para mim. Ó, os 6 primeiros, que é o primeiro é o capítulo 16, que ele fala da mentalidade de deserto número 1, que é acreditar que o futuro de uma pessoa é controlado pelo seu passado ou por situações atuais, sem esperança para o futuro. Então, enxergar o futuro através das promessas de Deus e ver com olhos espirituais, não com os olhos naturais, né? Às vezes a pessoa fica tão presa naquilo que já passou, ou até mesmo em alguma situação momentânea, que não vê, não acredita que a coisa vai melhorar, né? Não vê um futuro. Então, com isso, a gente precisa ter fé, né? E acreditar e colocar a nossa esperança ali em Deus, né? Pelo menos essa mentalidade que aparece no capítulo 16, né? Fala muita coisa nesse capítulo, né? Inclusive sobre a murmuração, sobre negatividade, ingratidão, né? Aí o número 2, ele fala sobre fugir da responsabilidade. Esse é a segunda mentalidade, que está no capítulo 17, que é fugir da responsabilidade. Muitos bloqueios espirituais não vêm da falta de fé, mas da recusa em assumir responsabilidade. A responsabilidade é necessária para crescimento espiritual. A gente vive fugindo aí, né? De assumir grandes responsabilidades e com isso a gente não cresce e não amadurece, né? Aí é um dos ataques mentais aí do inimigo. O número 3, aí que já está no capítulo 18, né? Que fala o seguinte, que é difícil demais. Deus, que a gente fica achando que tudo está sempre muito difícil, né? Que Deus nunca diz que seus mandamentos são impossíveis de cumprir. Quando paramos de declarar que tudo é difícil, as coisas se tornam mais leves. A graça de Deus nos permite fazer o que sem Ele parece impossível. Essa é a mentalidade número 3. A número 4 é o vício em resmungar, censurar e se queixar, que nós já falamos, né? E o vício a mentalidade número 5 é a impaciência. Saber esperar com boa atitude. Impaciência surge do orgulho, expectativas irreais, uma vida perfeita, sem dificuldades. Satanás nos leva a crer que devemos ter tudo imediatamente. E aí nos frustramos e nos irritamos, né? E quantas vezes, né, a gente também não se vê aí no momento de impaciência, né? Não tem paciência. Eu falo, não é saber esperar, é saber esperar com qualidade, né? Sem ficar Esse ali é o tendo detalhe. ataque. Eu quero é agora, né? Às vezes esses dias eu parei para pensar nisso, que eu trabalho com atendimento, né? E às vezes eu fico lá esperando a pessoa anotar um telefone. Ai, meu Deus, e como ela demora para anotar o telefone. Aí eu fico assim, nossa, Kátia, que impaciência, que horror. Não tem paciência para esperar a pessoa anotar, sabe assim? E repete 1000 vezes a mesma coisa. Tem dias que a gente tá assim, né? Poxa, eu não consigo esperar alguém anotar uma coisa. Por favor, né? Nossa, que legal, cara. Eu estou tentando ver um outro resumo que eu fiz aqui, também do chat, mas tentando achar
Não, não foi, não foi. Pode continuar aí. Pode continuar aí. Não me achei aqui, tá? Não se achou? Se quiser, a gente pode ir conversando sobre aquele lá. O primeiro, que era acreditar que o futuro de uma pessoa é controlado pelo seu passado, que é a mentalidade número 1, que está no 16. Aí, quem quiser acompanhar, no capítulo 16, né, que fala exatamente sobre aquilo, né, que os israelitas sabiam de onde eles tinham saído, mas não sabia para onde eles estavam indo, faltava visão e fé. Então, era um bloqueio deles, né? Essa era a dificuldade, né? Então, eles sabiam de onde tinham saído, mas eles não sabiam para onde estavam indo. E Jesus, né, veio para curar corações feridos, libertar cativos, restaurar a visão espiritual, traumas do passado, né? Então, que coisas que nos aconteceram no passado, né? Ele fala também que isso não pode moldar o nosso presente, muito menos o nosso futuro, que Deus pode transformar o que quer que seja, né? Então, que isso também não, a gente tem que esquecer, né? Não esquecer a dor, mas transformar isso com fé em que Deus pode transformar para melhor, né? Voltei. Peraí. Isso aí é a mentalidade. A número 1, essa. Que o meu futuro não é determinado pelo meu passado e pelo meu presente, né? Tem uma parte legal que eu anotei aqui que fala assim, que o deserto começa na nossa mente, mas a terra prometida também. Então, nós precisamos aprender a enxergar o futuro conforme a promessa, e não conforme o passado ou o presente. Né? Tanto o deserto como a terra prometida começam na nossa mente. Seja, nossa, que legal. Essa parte eu gostei, tá? Ou seja, o problema e a solução tá na nossa mente, né? É isso, né? É como a gente encara, né? Como a gente encara, como a gente interpreta. Aí, deixa eu voltar aqui para. Esse é um, né? É um. A quinta tá muito clara. A quinta não precisa nem. Que é a mais difícil, né? A quinta é a mais difícil, que é eu não mereço as bênçãos. Qual é essa? Oi? Qual é essa? Essa é. Acho que essa Essa era é a... uma das últimas, não era? Isso, é a 23 aqui. Realmente. Tá. Número 8. Essa é a número 8. Eu não mereço as bênçãos de Deus porque eu não sou digna. Essa é a mais desafiadora falar sobre ela, tá? Aí, ó, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui eu perdi onde tá aqui, mas essa daqui tá aqui no. É 8, né? No caso, seria capítulo 23, né? No caso. Esse é o 23, é a mentalidade número 8. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Que ele é o mais desafiador para a gente trabalhar ele, né? Porque a gente tende a não achar que é merecedor, né? Aí, olha só. Aí já tem a passagem aqui, olha. Número 8 mesmo. Diz aqui. Eu anotei uma coisa legal desse capítulo, que fala, né, que antes de conquistar Jericó, Deus tratou a identidade deles. Ninguém conquista a promessa carregando vergonha no sobrenome. Ele fala, né, que ele retira, que Deus diz a Josué que removeu o opróbrio, que era até uma palavra nova aqui para mim, né, opróbrio do Egito, que significa culpa, vergonha, desonra, humilhação. Então, antes, né, deles chegarem a conquistar, primeiro aquilo foi tratado, né? Legal, porque senão eles não se sentiriam dignos, né? Você não quer falar nada? Fala, Portanto, gente. portanto, agora nenhuma condenação a que estão em Cristo.
E essa questão do merecimento, né? A gente até falou um momento aí no grupo lá, né? Falando que algumas pessoas tinham dificuldade, até quem não se conhece, né? Que tem dificuldade de receber as bênçãos, né? Aí, os israelitas tinham esse. Nossa, que palavra, hein? O próprio. Porque eles tinham uma opinião negativa a respeito deles mesmos, né? Uma autoimagem negativa, né? Olha que legal, cara. Sim, essa é aquela parte que fala, né, que os espias se viam como gafanhotos, né? Em nenhum momento estava escrito que os gigantes lá o viam como gafanhotos. E sim, eles se enxergavam assim, né? Então, se você se sente um gafanhoto, quem pode te dizer outra coisa? Se a gente não acreditar na gente, né, e melhorar essa visão que a gente tem, né? Como é que a gente pode querer alguma coisa boa de Deus se a gente se vê como um ser insignificante, né, que não merece nada? Ó, top, tá? A Michelle tá aqui. Ô, Michelle, dá um acrescenta para nós aí. As pessoas, até erroneamente nas igrejas, falam que nós temos que ter aquela certa humildade, não pensar em coisas grandes, né? Em ter um bom carro, uma boa casa, ter um plano de saúde bom, né? Uma viagem, porque muitas vezes a mentalidade vem assim, ó. Um exemplo que esses dias eu vi até numa mentoria que eu faço lá, a pessoa juntou dinheiro uma vida toda para fazer uma viagem bem legal lá para a Europa, né? Ela conhecia lá a Estela. Aí, a mãe da pessoa mora num lugar ruim e tal. Ai, mas eu vou fazer essa viagem, mas a minha mãe mora naquele lugar. Então, a pessoa se faz de culpada por questões até de outras pessoas, certo? É a mãe. Mas a gente se faz culpado porque acha que a gente tem que abraçar todo mundo e tem que abençoar a vida de todo mundo. E Deus está dando a benção para você, vai usufruir, vai viajar, vai fazer alguma coisa, né? Para vocês parecer tal. Mas não, a pessoa se sente culpada por estar fazendo aquilo e não. Ó, meus pais, eu proibi eles já, assim, digamos assim, eles estarem me dando dinheiro, porque sempre quando era socorro era eles. Então, para nós crescermos, muitas vezes, como família e tudo mais, a gente tem que dar um freio, um basta nessas coisas, sabe? Para que a gente possa ver Deus abençoando a vida da gente, né? Para que Deus possa tá mostrando para gente, ó, eu que sou suficiente, não é a sua família, não são outras pessoas. Então, realmente, Deus, ele traz a bênção e muitas vezes nós nos sentimos culpadas ou culpados porque nós temos demais. E a gente vê, às vezes, um familiar não tendo, sabe? Eu conheci um cara, esses dias ele falou lá na mentoria, ele falou assim, eu comprei uma casa grandona, estava condições, só que ele fazia o churrasco numa churrasqueirinha bem pequena e não usava a que tinha lá fora. Então, a mentalidade dele ainda estava lá no pequeno, mas ele já estava usufruindo do grande, ele já estava lá recebendo milhão já. Então, é isso que nós temos que trabalhar na nossa mente. Quanto mais Deus vai dando, mais a gente vai agradecendo, né? E Deus vai acrescentando. E tem que ter um porquê, um como. Por que nós queremos ter dinheiro? Por que nós queremos ter mais? Não é só para nós, é para abençoar outras pessoas também. Não é? Então, é complicado, porque às vezes a gente não recebe, não tem nem a gente não vê nem a possibilidade de nós sermos abençoados, quanto mais nós abençoarmos outros. Então, tem que trabalhar muito isso na mente, sabe? Tem que começar a visualizar, começar a colocar eu mesmo, né? Tenho que fazer o quadro, né? Colocar as fotos, me visualizar, vamos dizer assim, com uma boa casa, construindo uma boa casa aqui, tendo um bom carro, um bom plano de saúde, porque dinheiro, gente, serve para isso. Eu cuidei de uma família que tinha muito dinheiro, mas era todo mundo doente. Só que aquele dinheiro trouxe conforto para eles, sabe? Então, assim, você depender que nem do SUS, tem lugar que é bom, mas tem lugar que é péssimo. Médicos ruins, não tem um hospital, não tem nada. Aqui na minha cidade não tem hospital. Se eu quiser ir para no socorro, tem que ir para outra cidade. Então, quem tem plano de saúde, quem tem boas condições, a gente pensar nisso, sabe? Não pensar coisas pequenas. Ah, não, que eu ganho tá bom, basta. Não, gente, nunca vai ser o bastante. Né? No nosso país, acho que nunca vai ser o bastante, né, mesmo, né? Pra gente comprar alimento bom, que nem hoje eu vi uma mulher falando assim, como é que eu vou comprar um pé de alface, R$7,50, sendo que eu posso comprar 3 pacotinhos de bolacha recheada com esse dinheiro? Que sustenta até, entre aspas, né, mais.
Então, o nosso país ele é muito rico, mas também as coisas são muito caras para a gente manter uma boa saúde, uma qualidade de vida boa. Então, nós temos que pedir as bênçãos do Senhor para termos essa qualidade de vida, sabe? Não é luxo, não é pensar, eu não posso pensar grande, por que eu quero mais? Eu quero mais para ter qualidade de vida, eu quero ter mais para viver mais. Eu quero ter mais, porque se eu precisar de um médico, um hospital, não tenho dinheiro para pagar, particular. Então, a gente tem que pensar assim, né? Pedir essas bênçãos para o Senhor, não é luxo, não é vaidade, não é pecado, tá? Então, eu tenho aprendido isso, que antes né, meu marido falava até assim que eu não gostava de ganhar dinheiro, gente. Olha só, né, a minha mentalidade, como que eu estava mostrando para as pessoas o que eu pensava. Eu não gosto de fazer dinheiro, tinha esse medo, né? Mas eu Eu tô tenho umas perguntas aqui também. Desculpa te interromper, Michele. A gente é merecedor independente dos nossos comportamentos pecadores, né? É isso? É isso que você está querendo dizer? Não, nós, digamos, essas conquistas materiais nós podemos alcançar trabalhando, buscando em Deus. Deus às vezes até dá, né? Que nem a minha casa aqui, gente. Eu nem imaginava fazer uma casa com menos de 40 mil. Quem que faz uma casa com menos de 40 mil hoje em dia? Ninguém. Não dá nem para comprar terreno. 40 mil, aqui em europeu, você não compra terreno, não. Hein? Os terrenos são 100 mil, 200 mil. Então, não, eu já tinha terreno, tal, né? Mas a casa em si, eu fiquei abismada, gente. Foi Deus na frente, foi Ele fazendo e eu fui com. Então, né? E realmente tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu não mereço isso, né? Não, eu mereço, ele tá dando, ele tá abençoando. Então, eu tenho que dizer, não, eu sou vencedora, sou mais que vencedora, ele tá agindo aqui. Eu vi a mão poderosa dele aqui. Então, a gente tem que sempre remeter as bênçãos e agradecer a ele. Né? Nós somos merecedores, como dizem em Cristo Jesus. Nós somos merecedores. E nós devemos toda a honra e toda a glória a ele. Né? Aí sim as coisas vão fluindo. Quando você coloca mérito em você mesmo, as coisas não fluem. Né? Aí vem, como diz lá a palavra, vem o gafanhoto, vem o migrador, abre brecha. Hoje mesmo eu estava falando com uma mulher e ela roubaram, não sei o que ele entrou lá e clonaram lá o nome dele, sei lá, foi um rolo lá, que o cara nem sabe dizer como é que foi. Roubaram 12 mil da conta dele. Então, assim, ele recebeu a bênção, mas por um lado ele folgou em alguma coisa e no reino espiritual até, né? E esse dinheiro sumiu da conta dele, né? Foi roubado. Então, todo cuidado é pouco, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente tem que buscar prudência, fechar as brechas, sabe? Para que a gente sempre mantenha aquele padrão de vida e sempre, não manter, mas que a gente sempre possa crescer no financeiro, no espiritual, em todas as áreas. A Rose quer falar alguma coisa? Pode falar, Rose. Oi, então, complementando isso que a Michele falou, nesse capítulo eu até anotei uma passagem que é de... Peraí que eu vou achar aqui. Acabei de olhar. Gálatas 4:7. Que ele fala, assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Então, se eu sou herdeira, eu recebo. Eu até anotei bem grande isso. Eu recebo. O que eu recebo? Deus quer me dar graça. Então, eu não posso ficar tendo essas atitudes negativas, pensamento negativo, porque isso vai impedir de eu receber a graça. Então, a partir do momento que eu me abro, que eu confio, sou capaz, e Deus, ele faz tanto na nossa vida, né, que eu preciso ter essa confiança. E isso começa aqui no meu pensamento, né? Porque é uma coisa assim que eu gosto muito de viajar. Então, às vezes, assim, eu vejo o quanto que eu e meu marido tem pensamento diferente. Que eu falo assim, amor, olha, vamos para tal lugar. E ele, às vezes, já vem com aquele pensamento negativo. Não, olha, pelo amor, não dá. E eu olho assim, eu ponho na mão de Deus. E eu já fiz viagens, gente, que eu nunca imaginei na minha vida. E eu coloco na mão de Deus, entendeu? Eu só dei um exemplo. Mas, assim,
como a Catita falou lá também do opróbio, né? Eu anotei isso também, Deus disse que ele tiraria o opróbio, né, do Egito, e o Egito representa o mundo, né? E aí, como eles não confiaram nisso, pereceram lá, ficaram lá. Então, é isso que a gente precisa, ter esse pensamento de que eu posso, é possível. Acho que é isso. Aqui, o Pedro falou uma coisa aqui, eu não escrevi, passou rapidão aqui. Alguém leu? Peraí, deixa eu ver. O que o Pedro falou aqui? Ele falou que Ele falou que é parecido com o marido da Rose. Ah? Ele falou que é parecido com o marido da Rose. Ixi! Não pode. Os homens são assim, né? Olha lá, quando a minha esposa vai viajar, Assistam Ela um sonho. Até a autora fala numa parte do livro, né? Que ela queria comprar uma casa de campo, né? E aí o marido dela colocava a realidade, mostrava todo, colocava os pingos nos is lá, ó, mas isso, vai acontecer, isso. E depois ela até agradece ele, né? Eu acho que as mulheres têm muito disso, os homens já são mais pé no chão, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para ser também tão negativo, mas também não pode deixar de ver alguns pontos que realmente às vezes os homens veem, né? Gente, eu tenho perguntas, tá? Eu tenho perguntas aí. Eu queria trazer essas perguntas aí. Posso? Posso? Eu tenho umas perguntas aqui. Queria entender. André, essa primeira pergunta que você fez aí sobre a questão de ser merecedor, é isso? Eu anotei algo aqui que fala nesse capítulo também, que é o que a Rose falou. Nunca seremos merecedores das bênçãos. Recebemos porque somos filhos e co-herdeiros. Peraí. E a gente precisa... Você falou que mesmo a gente pecando, se a gente era merecedor, algo assim que você falou. É porque, o que acontece? O cenário é o seguinte, né? Quando a gente vai comungar, né? E a gente se pergunta lá, né? Será que eu tô limpo para comer a hóstia, né? E aí veio essa imagem, né? Será que eu não sou merecedor dessa hóstia? Porque será que eu pequei? Será que eu não pequei? Enfim, fica naquela dúvida desse merecimento dessa hóstia, né? Sim, mas aí entra naquela parte também, nessa mesma parte fala que não adianta nada você pedir perdão a Deus e não receber o perdão. Aqui fala isso, que a mentalidade de deserto deixa a pessoa vagando, porque ela não aceita o perdão, ela pede, mas ela não recebe. Então, quer dizer, ela se sente ainda culpada, e ela mesmo pedindo perdão, lá está escrito que se você pedir perdão a Deus, ele vai te perdoar, mas você não consegue receber esse perdão. Isso, é o sair do deserto. Uhum. Né? Eu até anotei, Deus, ele remove os pecados e nos enche de graça. Então, a gente tem que renovar a nossa mente em relação ao posicionamento, né, diante de Deus. Sair do deserto. Então, assim, esse momento da celebração na missa, a gente está ali já rasgando o nosso coração para o Senhor. Senhor, eu não sou digna, mas eu estou aqui na sua presença. E assim, eu mereço a graça, eu mereço. Né? Eu estou buscando o céu a cada dia, eu estou caminhando, né? Então, assim, eu tenho que ter na minha mente onde eu estou caminhando, né? Então, eu tenho que ver que eu estou tentando diariamente. Fácil, não é, mas eu estou tentando, estou ali buscando. Então, o Senhor vê isso, ele vê o nosso coração, ele vê essa parte, né, desse esforço nosso. E aí é isso, eu estou saindo desse pecado e me renovando a cada dia. Eu errei aqui, eu não vou mais cometer isso, né? Eu acredito que assim são novos erros que acontecem. Alguns outros a gente repete, mas alguns outros vão acontecendo. Só que eu penso assim, como eu estou buscando muito, né, a Deus, eu tento sempre, eu me vejo assim, Senhor, o que o Senhor faria, né? Eu fico, o que Jesus faria no meu lugar? Como que seria, né, numa atitude, numa fala minha? Então, uma fala equivocada, às vezes eu olho assim e falo, não é legal. Então, eu já estou, assim, o tempo todo me corrigindo, avaliando, né? É diário.
E outra coisa também, vamos poder trocar essa palavra de merecimento por aceitação. Eu aceito as bênçãos do Senhor. Agora melhora. Melhorou aí. Isso. Eu aceito isso que o Senhor, eu aceito o sacrifício de Jesus, que Jesus fez por mim. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, assim, nós podemos colocar essa palavra assim, aceitação, que aí a benção vem e não fica uma coisa assim, né, como diz, realmente, a gente não merece. Tanto é que essa palavra merecimento foi, como eu falei, ela começou a ser usada em 1960, alguma coisa assim, com mais ênfase e tudo mais, né? Então, é a aceitação. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos o que Deus quer fazer por nós, a bênção do Senhor, sabe quando alguém te dá um presente e você fala, não precisa, não precisava sim. É mais ou menos o que a gente faz com Deus, né? Ele está querendo nos dar o perdão, não precisa não, eu prefiro continuar aqui onde eu tô, porque você está na igreja, você pediu perdão, abriu seu coração, mas mesmo assim você não consegue ir lá receber o corpo de Cristo, sendo que ele já te perdoou, quem precisa se perdoar é você. Isso. Fantástico essa virada de chave, hein? Eu aceito. E o vinho, né, o suco lá que a gente faz na igreja, eu aceito. Senhor, eu aceito esse teu corpo, eu aceito teu sangue, né? Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu peco, que tenho os meus deslizes, mas eu aceito isso aqui, né? Eu tô ele diz assim, Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Senhor, eu estou lembrando do teu sacrifício aqui, quando a gente vai comer lá, né, o pão e o suco que tem, na evangélica tem o suco também, né? Então, nós aceitamos aquele sacrifício. Então, é isso para mim. Não é porque você é pecador, a gente vai ser até o último dia, né? Aquele que não peca, com certeza eu já recolhe, que nem recolheu Enoque, alguns aí, vai para cima, né? Mas nós, todos os dias, temos pensamentos pecaminosos. Essas atitudes aqui, eu creio que nós, quando nós murmuramos, quando nós não aceitamos essas coisas que Deus tem dado, é pecado, né? Para mim é pecado. Então, aí trava lá no céu, vamos dizer assim, né, o fluir da bênção que Deus quer dar pra gente. Foi o que aconteceu, travou o povo lá no deserto até eles terem uma mentalidade de que, não, agora estão prontos e agora podem entrar na Terra Prometida, antes não. Então, só para ver se eu entendi. Então, no caso, a gente recebe as bênçãos por ser filho, independente se a gente está no meio da pornografia, no meio das traições, dos pecados e tudo mais, é isso? Só para ver se eu entendi, é isso? São pecados recorrentes, tá? São deslizes que a gente chama, tá? Puxa, eu contei uma mentira, né? Então, não posso pedir perdão a Deus, tal, errei. Mas quando você tem um pecado... A pergunta não seria essa. A pergunta não é essa. Cuidade, e isso trava as bênçãos de serem derramadas também. Como é que é? Peraí. Repete aí, o final. Não, os nossos pecados recorrentes, que são transgressões, que a gente chama iniquidade, que são pecados que a gente comete, digamos, todo dia, tá? E a gente não repara isso, né, não deixa de fazer, são chamados de iniquidades, e isso trava as bênçãos de serem derramadas em nossa vida. Nós temos que estar o mais próximo do caráter de Cristo, mais próximo da pureza que Deus pede para nós termos, né, a mente pura, como de uma criança, não um gugu dadá, mas uma mente que não fique pensando besteira, que não tenha... Quando às vezes alguém conta... Sério, gente, eu tô tão assim, às vezes alguém conta uma piada duplo sentido, eu não entendi. É isso que Deus quer da gente, entendeu? Ou essas músicas, gente, sério, eu não consigo entender esses funk, essas músicas que ficam... Não é que é música, nem Diana Castelo, nem ninguém sabe. Parece que não entra no meu ouvido, porque eu sei que não vai me edificar isso. Então, peraí. Então, os pecados que são iniquidades, eles travam as futuras bênçãos? É isso? Isso. Então, se você tem um pecado recorrente, isso é como se chama de pureza, tá? É como se nosso coração, nossa vida estivesse suja e não deixa a água limpa entrar. As bênçãos são condicionais, então. São condicionadas ao que nós fazemos. Também. Mas não éramos filhos? Somos filhos? Herdeiros?
Vamos fechar por aqui, senão... é Mas muito esperto. você precisa também, por exemplo, eu acredito assim, não adianta eu falar, eu sou filho de Deus, mas não ter as atitudes porque assim, todos nós somos, mas eu escolhi ser filha de Deus, então a partir daí entra a minha mentalidade, que tem que se alinhar à mentalidade de Cristo. Então não adianta nada eu falar só que eu sou cristã e continuar fazendo o que não está certo. Então, realmente, é o que a Michelle falou, como é que Deus vai me abençoar se eu não estou fazendo, não estou gerando bênçãos? Porque né? Ele volta, acho que também naquele livro da missão. Se a gente tem um propósito, uma missão, e por que ele vai abençoar uma pessoa, na verdade, que está se amaldiçoando? Você mesmo está trazendo maldição para sua vida, está trazendo coisas ruins. Então, eu não sei, eu acho que realmente é como a gente, quando vai receber o corpo de Cristo. Se você tiver algum problema com alguém antes de receber o corpo de Cristo, você tem que o quê? Ir lá, procurar essa pessoa. Essa é uma orientação, certo? Eu acho que da mesma forma com a gente também. Né? Então, não que a gente precisa estar totalmente, mas tem que estar aberto à mudança e tentar não repetir aquilo, né? E cada dia mais mentalidade de Cristo, senão vai ficar lá no deserto os 40 anos dando volta, né? É aquilo que eu falei, né? Que o renovar a mente em relação ao posicionamento diante de Deus. Então, assim, eu penso, Rose, se eu estou fazendo algo que eu sei que é errado, vamos colocar lá a masturbação. Eu sei que é algo que é errado. E se eu sou tentada, eu não resisti, eu fiz. Então, eu acho que essa ação que eu tive, essa atitude que eu tive, já vai trazer para o meu pensamento, eu não mereço. Eu não mereço. Então, a minha própria ação vai fazer o meu pensamento trazer esse eu não mereço. Eu vou lá comungar. Aí, como eu vou falar? Senhor, eu aceito, sendo que tá aqui, tá, sabe? Então, eu quero isso. Isso, para mim, eu comungar, eu receber o corpo de Cristo, para mim, isso é tão sagrado que eu abro mão do pecado, eu abro mão do que desagrada a Deus, porque eu tenho, é isso que eu quero. Então, é aos poucos que você vai deixando de lado essas coisas que te afastam de Deus. Então, assim, todo dia eu coloco, Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti. Maravilha. André, olha só, Deus, ele nos aceita como somos. Assim como quando Maria Madalena foi lá e ia ser apedrejada, e aí Jesus falou, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, ele, depois que ela levantou os olhos, viu que não tinha mais ninguém, ele perguntou, mas não tem mais ninguém? E ele falou, eu também não te condeno. Então, ele a perdoou. Só que ele falou assim, vai e não peques mais. Quando nós vamos a Jesus, ele nos aceita como estamos. Porém, nós não podemos continuar sendo pecadores, porque a presença dele faz com que nós tenhamos o desejo e a vontade de mudar a nossa conduta. Por isso que é desafiador, né? Fechou. Uau! A ideia era fazer meia hora e agora já fez 1 hora, né, galerinha? Que trole foi esse? É a batalha é o que diz no livro, né? Se fosse uma coisa fácil, né? Mas é o que diz exatamente, campo de batalha da mente. Exatamente. Né? Cada um tem o seu campo, tem a sua luta, né? Os seus pensamentos aí que a gente sabe de onde vem, que na verdade ela fala no livro, né? Que não são pensamentos que provêm de Deus, e sim, é igual você esses dias, né, comentou, André, que você estava numa guerra aí, que estava querendo voltar a ser ateu e não sei o quê, Para mim, isso
é uma armadilha, porque você está cada dia mais, né, trazendo pessoas para mais próximo de Cristo, criou esse grupo, é claro que vai atacar sua mente. O inimigo não quer que você prospere, ele quer que você desista. Isso, volta mesmo a ser ateu. Para quê? Porque ele quer te derrubar. Porque você agora está se tornando um líder de pessoas cristãs. Olha isso. Como Então, você está incomodando. Tá incomodando, tá? Ó, tá aí, ele quer entrar na sua mente. Opa, desiste. Ixi, quanta coisa errada você fez lá atrás, André. Não. Mas aí vem Deus e fala, ó, o seu opróbrio já limpou, já tirou, aí removeu de você. Acabou, passou, a culpa, a vergonha, a desonra, a humilhação já foi. Agora você é uma nova pessoa, uma nova criatura, e a cada dia mais ele vai te fortalecer. Só que aí vem toda vez na nossa mente, aí quer botar a gente para baixo. Não, você não consegue, não dá para você. Ah, Maria, ah, Estela, ah, Melissa, Solange, né? Tarsila, Rose, Kátia, e assim vai, né? Então, todo dia ali na nossa mente é uma batalha. E é isso daí, é nós que temos que começar a identificar, né? Igual aquele dia que você falou, eu vi claramente um ataque ali na sua mente. Você sofre muito disso, mas continua firme e perseverante para você não desistir. Olha só, o inimigo lá que falou no começo do livro, desistir. Ele quis te fazer desistir. É mais fácil, né? Tá claro, né? Você quer fazer uma renda extra trabalhando como padre? Tem um espaço mais uma pergunta, cara? A última? Eu tava conversando com o Carnaval, trabalho em segurança, vocês sabem, né? E aí eu trabalhei com um cara que entende muito da Bíblia. Muito, muito, muito. Aí ele entende muito mais do que eu e ele entende dos livros que não foram também... Que alguns livros ficaram fora, né? Aí eu tava falando para ele assim, mas eu aceitei Cristo, né? Então, eu sou salvo, né? Aí ele falou comigo assim, não, você ainda vai ser julgado ainda, né? Então, essa questão do merecimento, eu mereço a salvação porque eu aceitei Cristo, ou ainda vou ser julgado ainda no livro da vida, no dia do final? Como é que é essa questão do merecimento em relação a isso? Que ainda vou ser julgado ainda, né? Ainda vou passar pela balança, né? Que na nossa religião é o purgatório, né, André? Não, a gente não vai passar pelo... O livro da vida não vai estar lá e Deus não vai abrir o livro da vida e vai julgar a gente pelos nossos pecados? Ou a gente vai simplesmente ir para o céu e pronto? É tão simples assim? Na nossa religião é assim que a gente acredita, né? O catolicismo. Que a gente, de acordo com a nossa vida, né? Com o que a gente viveu aqui, a gente, quando a gente se arrependeu dos nossos pecados, né? Se arrependeu e a gente vai ter esse tempo que eles falam que é o purgatório até a gente chegar ao encontro do Senhor, mas que todos nós vamos ser salvos. A partir do momento que a gente mudou de vida, que a gente aceitou Jesus, mudou, esse aqui é o nosso entendimento. Independente dos pecados que eu vou cometer até chegar Jesus novamente. Independente dos seus pecados. Você se arrependeu, você vai ser salvo. Verdadeiramente, né? Arrependeu verdadeiramente. Verdadeiramente, de coração e desejando encontrar o Senhor. Né, que a gente fala, eu quero ver o Senhor, eu quero, né, ó, quando eu fechar os meus olhos, o que eu quero ver, a face de Cristo, é isso que eu desejo. E para eu ter isso, depende de todo o meu percurso aqui. Então, assim, vai ter um tempo que eu vou ficar no purgatório lá, vai ter um tempo que eu vou ali, a gente até brinca, fala, né, que a gente ele vai pegar o caderninho e falar, e esse dia aqui? Aí você, nossa, é mesmo, né, você vai ter aquele diálogo ali, mas vamos encontrar. Eu acredito nisso. E eu desejo encontrar o Senhor. Eu, na verdade, não sei. Eu nunca parei para estudar e para pensar nessa parte, porque na verdade, eu não fico pensando nesse assunto, né? Eu acho engraçado que o André tira umas coisas assim, né? Lá na frente, lá. E quando eu morrer? E quando eu morrer?
Não sei se tiver algum evangélico mais experiente aqui que possa dizer com base de como seria. Eu não sei, eu acho que a gente tem que tentar viver, né, da melhor forma, com retidão, e realmente se a gente ir pedindo perdão pelos pecados conscientes, inconscientes, né, que a gente tenha, e se sentir aí perdoado. Agora, a salvação é de Deus, né? Então, eu não posso querer ficar achando que por causa do... Todo mundo tem a sua redenção, seu momento de perdão, de redenção. Se eu pedir perdão e me sentir assim também perdoada, porque tá escrito, se você pedir perdão, ele te perdoa. Então, depois, eu acho que não tem outras conversas a mais. Você já acabou. Eu acho que já foi. As coisas que passaram, já passaram. Eu acho que ele não vai ficar voltando nisso. É engraçado ficar pensando o que Deus faria, né? Mas não sei se tiver alguém aqui mais experiente aí, evangélico, que possa ter embasamento para falar sobre isso, eu não sei. A salvação não seria um merecimento nosso. Então, na verdade, a salvação ela nos é dada por Cristo. Nós não merecemos nada. De Nós novo, somos salvos por Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz, que nos dá o direito à salvação. E para que possamos obtê-la, nós precisamos aceitar. Aí, ok, aceitei a Cristo. Mas aí não é, eu, pelo menos na minha crença, eu não acredito uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque você pode cair em pecado e o Espírito Santo, que aliás é o livro que nós vamos estar estudando em seguida, né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você peca, o Espírito Santo é aquela dor na consciência que você tem, que você fala assim, poxa, fica triste, né? Não devia ter feito. Você se arrepende e pede perdão. E Deus perdoa. Pecou de novo? Se o Espírito Santo ainda está trabalhando na mente da pessoa, ela vai continuar, mesmo que aconteça dela pecar novamente, mas o Espírito Santo vai convencê-la do pecado e ela vai de novo ser perdoada. O problema é quando você peca contra o Espírito Santo. Por quê? Quando você peca contra o Espírito Santo, você não sente mais nenhum remorso, nenhum arrependimento do seu pecado, porque o Espírito Santo não está mais trabalhando na sua mente. E aí você cometeu o pecado imperdoável, que é um pecado que não tem perdão, não porque Deus não quer te perdoar, não porque Jesus não te perdoa, mas porque através desse pecado, o Espírito Santo ele se afastou de você. É a mesma coisa quando você está pertinho de uma pessoa, a pessoa vai se distanciando, você está conversando com ela, daqui a pouco a voz vai ficando mais baixa, até que você não ouve mais a pessoa. Assim acontece com o Espírito Santo. A partir do momento que você vai pecando e continua na prática do pecado, o Espírito Santo se afasta, na verdade você se afasta do Espírito Santo e você não consegue mais ouvi-lo. E se você não ouve, você não se arrepende. Se você não se arrepende, você não pode ser perdoado, porque você só é perdoado a partir do momento que você se arrepende. E aí, a partir daí, você não tem salvação. Não tem salvação, porque você, se não for perdoado, não tem salvação. É bem isso que eu acredito. Porém, cada um pode dar a sua opinião. Fechou. Nossa, que lindo. Que lindo. Maravilha. Bem rico, tá, gente? Então, vamos finalizar? Já passou de 1 hora aqui, tá, gente? Nessa brincadeira aqui. Tá gravado, tá, gente? Daqui a pouco, se possível, amanhã eu coloco o link dessa aula, né? Foi uma aula, foi muito legal, gostei muito. A próxima vai ser na quarta-feira, tá? Então é isso, gente. Gostei Aí muito. na quarta-feira a gente estuda do 24 para frente, né? Que são os outros 5, não é? Na quarta-feira eu vou fazer uma coisa melhor. Ah, não, 24 não, porque... No 24 não, porque o 8 seriam os outros 5 que faltam, que seriam os 5 finais, né? Na verdade. Deixa eu ver. Número 3. Número 4. Número 5 é o capítulo 20. Então, a partir do 21, que é o 6, culpar os outros para não assumir responsabilidade. Começa.
Ok. Não, peraí, repete, por favor. O capítulo 21 é o Mentalidade de Deserto número 6. Então, do 21 para frente até o final do livro, são os últimos que a gente vai estudar, né? Que o do 21 é culpar os outros para não assumir responsabilidade. E vai pular o 23, né? Porque a gente falou dele, 23, né? Ficou bem Falamos estranho. do 23, sim. Falamos do 22, que é a autopiedade. Aí depois você me passa isso direitinho. Passo. Aí eu, para quarta-feira, ser mais um pouco mais organizado. Isso aí Beleza. ficou com desejar. Mas foi, eu gostei, tá, gente? Gostei mesmo. Tirei essas dúvidas aí. Muito legal, né? Desculpa as perguntas, às vezes eu tenho muita pergunta, enfim. Mas enfim, vamos lá tirar foto? Vamos tirar foto. Olha, o livro aí, olha. Campo. Mas esse livro é sensacional, tá? Gente, que legal. Gente, boa noite para vocês, tá? Muito obrigado pela presença aqui, pela paciência, tá? Obrigado Boa mesmo. noite, Obrigado, pessoal. Tarsila. Até Tá, quarta. Tarsila? Obrigado Boa noite. tá? Boa noite, Rose. Michel, tá aí? Nossa, tá aí. Tá aí. Boa Boa noite, gente. Tudo noite, bom? Até mais. Céu, Inês. Oi, até quarta. Até quarta. Até amanhã. É quarto. Gente. Será que eu não consigo outro, não? Será que consigo? Vamos.
Cada convidado com um bolo só seu. Imagina chegar em uma festa e descobrir que você vai decorar o seu bolo. Não uma fatia, não um pedaço dividido, mas o seu. Cada convidado recebe o seu bolo como uma tela em branco e transforma ele do seu jeito. Escolhe os confeitos, mistura as cores, coloca o que mais gosta, do jeito que quiser. Tem quem faça mais delicado, quem exagere na cobertura e quem escreva o próprio nome. E de repente, a festa vira uma experiência única. Vira risada, vira memória sendo criada ali na hora. E no final, cada pessoa vai embora levando o que criou. Não só um doce, mas um momento que foi só dela. Porque às vezes o que marca uma festa não é o que a gente serve, mas o que a gente vive. Cada convidado com um bolo só seu, imagina chegar. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Tem uma garotinha aí bagunceira? O meu dia inteiro, vou roncando. Tá grudadinha comigo o dia inteiro. Cadê mamãe? Mamãe viajou, é?
que aqui, ó, tá coladinho em mim aqui. Ó. Eu nem vi, a Débora botou que chegou? Não, não sei, acho que não. Não vi, não. Agora que eu me liguei. Então tá. Até falei que não, mas acho que não botou, não. Ela falou que ia passar no São Brás, não sei o quê, mas não. Vamos falar, Moamba, né? Não. Podia ver pra ela se tinha, se ela... Agora ela tá trabalhando aqui, tá? Ela quer pedir a ver se ela achava a calça lá pra mim. São Paulo é barato. Em alguns lugares, né? Agora não dá não, agora ela vai trabalhar direto. Depois eu compro, não tem pressa não. Ela vem pra quando? Oi? Ela volta quando? Sexta-feira. Você tem que dar um jeito de dar um pulo aqui, porque eu quero limpar aquilo lá atrás. Amanhã, não dá o dia que dá pra fazer. Eu acabei de falar pra mulher que eu vou lá quinta-feira. Falou que vai sair 10h30 até meio-dia e meio. Acho que eu posso ficar lá trabalhando. Até um ficar da hora de almoço. Né? Se eu chegar mais tarde, vou acabar ficando sem almoço. Vou levar alguma coisa pra comer. É onde? Então, se aí chegar tarde, eu vou ficar sem almoço. É onde? Se a porta tem que... A porta tem que... Hã? O que você falou? É aonde? Na Araguaia. Ah. Eu tenho que ver. Ah, é a mulher que é porta estragou? É. Ela falou que quinta-feira eu falei pra ela pra mudar pra quinta, igual eu digo, normalmente ela tem que ela falou que já fez, comprou, já marcou o compromisso. Ela deve ter marcado de terça pra quinta. Aí ela falou que eu posso ficar lá fazendo, porque a porta tem que recolocar e tem que. Olha pra lá, essa coisa tem que fazer devagarzinho, que eu tenho que copiar tudo de um lado pro outro. Se você na porta tem que comprar o que tá no portão, né? Entrada das fechaduras, entendeu? Mesmo lugar da dobradiça, tem que ser tudo certinho para poder encaixar. Qualquer besteirinho, não dá para correr, não. Entendi. Não deve demorar. Ela falou que conseguiu comprar cera pela internet. Não demora, não, mas correr tudo bem é rápido. Tá chovendo aí? Tá chovendo pra caraca, é um monte de temporal, tá chovendo forte. É, aqui caiu um temporal mais cedo. Mas agora tá chovendo também. Então, o temporal que deve ter